Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2, fala assim: ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, em hebreu é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, que esperavam o movimento da água. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois que a água era movimentada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava nesse tanque um homem que havia 38 anos. Eu disse 38 anos que ele estava nesse tanque. E ele estava enfermo. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que ele estava nesse estado fazia muito tempo, perguntou a ele: queres ficação? Olha as perguntas de Jesus. Depois eu vou explicar porque que Jesus faz essas coisas com a gente. E ele disse assim: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, porque quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele era aleijado, todo mundo ia primeiro que ele. Mas Jesus, olhando para ele, disse: levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente aquele homem ficou são, tomou a sua cama e saiu andando. Aquele dia era um dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, hoje não é dia de carregar a cama. E ele respondeu: aquele lindo, maravilhoso, aquele Jesus que a gente ama, aquele que me curou, foi ele que disse: toma a tua cama e anda. Eu estou só obedecendo o que ele falou. Eu vou ser bem breve aqui, minha gente. A história vai nos contar que esse tanque, uma única vez no ano, de tempo em tempo, um anjo descia nesse tanque, agitava as águas, e o primeiro que mergulhasse quando a água era agitada era curado. E o segundo que mergulhava, o que acontecia? Só se molhava. O milagre era só para o primeiro. Imagina a multidão que havia na beira desse tanque, porque a Bíblia fala que era uma grande multidão, e eu fiquei observando, fiquei me situando dentro da situação. Eu gosto de me imaginar dentro da história, e eu percebi o quanto era impossível para aquele homem viver milagre, porque os que tinham mais dinheiro naquela época já tinham prioridade. É a história do QI, do quem me indica, né? Às vezes passaram-se anos e anos e anos e a história continua a mesma. Quem tem mais às vezes pode mais, quem tem mais tem acesso. Às vezes a pessoa estuda mais do que ele, mas não tem o acesso que ele tem. Às vezes é um profissional muito melhor, mas não tem quem indica, não tem quem compra a oportunidade. Mas eu já profetizo para você que o que Deus vai fazer na sua vida não vai precisar da ajuda de ninguém. Você não vai ter que pagar por oportunidade, você não vai ter que barganhar com ninguém, você não vai ter que negociar oportunidade com ninguém, porque o que Deus vai fazer na sua vida é Ele que vai fazer. Você não vai precisar ficar mendigando, puxando o saco de ninguém. Olha eu aqui, estou vivo, hein? Só Jesus precisa te ver, porque quando Ele te vê, Ele faz acontecer na sua vida tudo o que é necessário. Porque já tinha barganha naquela época. A história vai nos dizer que os mais ricos, eles tinham filhos, quando algum filho nascia com deficiência. A deficiência naquela época, eles preconceituosamente enxergavam a doença física como pecado, como fruto de maldição. E as pessoas que tinham filhos deficientes, eles tinham vergonha dos seus filhos. E eles pagavam os seus escravos, os seus servos, as suas servas, para levarem os seus filhos e colocarem bem à beira do tanque, para que eles fossem jogados na água primeiro. E é assim hoje, porque eu sei que você que está assistindo, quantas vezes você reclama, quantas vezes que você lamenta e fala assim: ah, é filho do prefeito, é filho do empresário, também ele não sei o que, também. Esquece, desapega, tira o seu olhar da vida do outro. Fita o seu olhar em Jesus, porque o seu milagre não vai ser igual de todo mundo. Deus não vai fazer na sua vida do mesmo jeito que faz na vida de todo mundo. Com você o negócio vai ser diferente. Pode comprar a vaga quem quiser comprar, pode passar na frente quem quiser passar. O teu lugar ninguém vai tomar, o que é teu ninguém vai roubar. O que Deus reservou para você está no seu nome. Se Deus falou que é no nome da Maria, não adianta a Joana, não adianta a Feliciana, a Luana querer tomar. O que é da Maria é da Maria, o que é do Pedro é do Pedro, o que é do João é do João. A tua bênção está no teu nome. Caim desiste de matar Abel, o que é de Abel já é dele. Você pode matar, porque o sangue dele vai continuar clamando. Não adianta querer roubar a bênção que é do outro, não adianta querer roubar a vaga do outro, não adianta querer passar na frente do outro. Brasileiro tem esse negócio, né? A gente fala com muito carinho do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro muitas vezes é vergonhoso, porque o jeitinho brasileiro muitas vezes é furar a fila. O jeitinho brasileiro muitas vezes é se aproveitar. O jeitinho brasileiro muitas vezes é oportunista. E nós temos que cuidar com isso.
Nós temos que caminhar não do jeitinho brasileiro, mas do jeito de Deus, porque as coisas com Deus, elas são diferentes, e Deus só honra quem honra Ele. Aí eu parei para pensar, já havia dificuldade no financeiro, mas a dificuldade não era só essa, porque a Bíblia fala no capítulo 5 que tinha cego, coxo, ressecado, aleijado, mudo, surdo, leproso, todo tipo de doença, minha gente. E eu parei para refletir, eu cheguei à conclusão que para esse aleijado era mais difícil de viver, de receber milagre, do que para qualquer outro, porque ele olhava, a Bíblia diz que ele estava lá há 38 anos, gente, 38 anos, se o anjo descia pelo menos uma vez no ano, já era sinal de que pelo menos 38 pessoas já tinham sido curadas. E aí eu vejo como o ser humano é egoísta, como a gente se preocupa só com a gente mesmo, porque aquele que foi curado antes do aleijado, ele viu o aleijado lá há muito tempo, quando ele saiu com a cura, quando a pessoa saiu de lá molhada, curada, o que ela podia fazer? Ela podia voltar e ajudar quem ficou para trás, ela podia pegar e ajudar quem estava doente e jogar dentro da água. Mas a gente é assim, depois que a gente consegue o que a gente quer, a gente dá tchau para todo mundo, beijo, me liga. A gente usa as pessoas, a gente trata as pessoas como objeto, a gente não enxerga no outro nós mesmos. O que interessa é o meu dinheiro, o que interessa é a minha casa, é o meu carro, é o meu lucro, sou eu, e não é sobre nós. Evangelho é sempre sobre o outro. O próprio Deus abriu mão, enviou o seu Filho, e o próprio Jesus abriu mão do trono. Você abre mão de você para o outro. Até quando você é usado por Deus, tem gente que tem um orgulho espiritual porque Deus me usa. Olha, eu sou muito usado por Deus. Você não é usado para você, você é usado para o outro. Deus te usa para alcançar o outro. Deus te usa porque o outro também é importante. Eu estou sentindo Jesus aqui. E eu parei para pensar quanta gente que foi curada que podia ajudar ele e saiu. E tem gente que parece que quando é abençoado, tem gente que parece que quando recebe alguma coisa, parece não, vou ser sincero, tem gente que fica metido, tem gente que fica insuportável. É por isso que eu digo para você essa noite, talvez, infelizmente, entenda o que eu vou falar. Você nunca vai viver um milagre, porque você não tem estrutura para viver milagre. Porque milagre não é para beneficiar a gente somente, milagre que Deus faz é para glorificar o nome dEle. Tem gente que Deus queria abençoar, se tem alguém que tem prazer em abençoar, é Deus. A gente Deus é ruim, Deus castiga, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é um pai que dá boas coisas aos seus filhos, mas a Bíblia diz que Deus é pai, e pai sabe o que dá, pai sabe a hora de dar. Quando você era bebê, o seu pai não colocou uma faca na sua mão porque ele sabia que você ia se cortar. Tem coisa que Deus não vai te dar, tem coisa que Deus não está te dando porque Ele sabe que você não está preparado. E infelizmente, algumas coisas que Deus não nos dá, é porque Ele sabe que nós vamos usar daquilo para nos ensoberbecer. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Tem coisa na sua vida que não está acontecendo, não é porque Deus não quer abençoar, não é porque você não ora, não é porque você não jejua, é porque Deus já sabe que o seu coração está tomado pela soberba. É a sua própria soberba que está te freando, que está te travando. Não é Satanás, não é o demônio, não é a macumba, é a sua própria soberba, porque Deus resiste o soberbo. E milagre que Deus faz é para glorificar o nome dEle. Se você quer receber milagre, pode dizer: eu sou especial demais para Deus, eu sou a queridinha de Jesus, eu sou o mais crente, olha quando eu oro. Não é sobre você, não é nem para você. É lógico que o que Deus vai fazer vai alegrar a sua alma, mas o que Deus vai fazer na sua vida não é para você se sentir maior que o outro. Deus não trabalha com palco e nem com plateia. Aleluia. Na ótica de Deus não tem um em cima ou embaixo, nós somos todos iguais, e tudo que Deus realiza entre nós aponta somente para o nome dEle, é somente para glorificar o nome dEle.